perda de dentes é o segundo fator que mais prejudica a qualidade de vida das pessoas entre 45 e 70 anos. A falta de dentes afeta a digestão, a respiração, o bom funcionamento da articulação da mandíbula e a fala. O problema também está associado com perdas nutricionais devido à dificuldade em mastigar alimentos sólidos. No Brasil, 16 milhões de pessoas vivem sem nenhum dente e 39 milhões têm próteses dentárias. Reabilitação oral. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o cirurgião dentista Walter Fialho, mestre em odontologia, especialista em prótese dentária e professor da FMP-FASE. Muito bem-vindo. Obrigada pela participação. Obrigado. Na verdade, a reabilitação oral vai muito além da estética, né? Normalmente as pessoas associam com essa questão estética, mas é uma questão de saúde mesmo, né? Sim, sem dúvida. E a estética e função estão completamente interligadas. E os pacientes que necessitam de reabilitações orais são os pacientes que têm quadros mais graves devido à ausência de um maior número de dentes. A gente estava conversando antes de começar, né? Falando dessa movimentação dos dentes, né? Que os dentes são realmente organismos vivos, né? E eles estão sempre se adaptando e a tendência com a idade é que eles venham para frente, né? De certa forma, sim. Os dentes, eles são órgãos vivos que desempenham uma função mecânica. E em decorrência dessa função mecânica, existem desgastes fisiológicos que acontecem e um reposicionamento também fisiológico, tanto dos dentes e da mandíbula também. E aí, conforme o tempo vai passando ao longo da vida, esses desgastes vão acontecendo, muitas vezes a perda de algum dente, tudo isso vai mexendo com esse equilíbrio, né? Exatamente. Os desgastes fisiológicos, os desgastes provocados por algum trauma, as ausências totais ou parciais de estruturas dentárias, a ausência dos dentes, tudo isso vai provocando nova movimentação na arcada dentária, né? E em relação à mandíbula, a gente só pode ir posicionando a mandíbula para frente, para anterior. A gente não consegue posicioná-la para trás. Por isso, às vezes, algumas pessoas com grandes ausências de dentes têm essa projeção do mento ou do queixo para frente. Você estava me explicando essa questão do equilíbrio, né? Que o cérebro, né, ele tenta manter esse equilíbrio e quando há algum fator que desequilibra, ele tenta ajustar, compensar, né? Sim, nós temos 3 pontos de equilíbrio, basicamente. São 2 nas articulações temporomandibulares e o terceiro são os dentes, né? Para a gente ter equilíbrio em qualquer coisa, a gente precisa pelo menos de 3 pontos. Quando um desses pontos, normalmente os dentes, não está em equilíbrio, a tendência é que a gente vá procurando o maior número de contatos dentários possível e isso só se dá se a gente projetar a mandíbula para frente, né? Uma obturação que não está em equilíbrio, tudo isso afeta? Tudo isso afeta. Além da perda de dente? Inclinações dentárias, uma restauração mais alta que por algum motivo não tenha sido corrigida, uma ausência de algum elemento dentário que tenha provocado uma migração de um outro, o que faz com que determinado ponto desse dente que tenha migrado toque antes dos restantes no arco antagonista. Se eu estiver falando de um arco superior, o antagonista é o inferior e vice-versa. Tudo isso pode gerar um desequilíbrio nesse ponto anterior, né, desse tripoidismo que a gente chama, de 3 pontos. E aí a gente tende a procurar mais equilíbrio dentário e esse ponto se dá projetando a mandíbula para frente. Isso pode gerar uma série de desconfortos, dor de cabeça, né? Sim, isso acontece porque ao projetar a mandíbula mais anteriormente, esse posicionamento é feito através de ação muscular, então causa um desequilíbrio nos músculos da mastigação e pode gerar também um outro posicionamento do côndilo, que é uma estrutura da articulação temporomandibular, que a gente tem dos 2 lados, e esse novo posicionamento pode ser numa área que
mais inervada, que pode provocar dores de cabeça, uma série de problemas. A condição ideal é que a pessoa tenha todos os dentes e esses dentes estejam perfeitamente encaixados, né? Sim, sem dúvida. Todos os dentes, de preferência naturais, e quando isso não puder acontecer, que as restaurações sejam incorporadas ao sistema mastigatório, não gerando pontos mais altos ou pontos de desequilíbrio nesse sistema mastigatório. Entre a população mais idosa, esses problemas são muito frequentes, né? A gente tem um dado aqui que 41,5% das pessoas com mais de 60 anos já perderam todos os dentes. Isso tem um impacto realmente muito grande, né? Sim, na qualidade de vida dessas pessoas, né? Porque muitas vezes elas não tiveram condições de manter esses dentes, né? A gente não tinha as condições de manutenção da saúde oral há 60 anos, 50 anos atrás. As gerações mais antigas normalmente apresentam um maior número de ausências dentárias, as mais recentes não, por conta do flúor na água, flúor nas pastas de dentes. Então, isso previne a ausência de dentes. Agora, quando essa ausência acontece, quando essa perda de dente acontece, essa ausência tem que ser reposta, né, para que a gente mantenha esse equilíbrio do sistema mastigatório. Senão, a qualidade de vida dessas pessoas mais velhas, os idosos, vai ficando cada vez pior, né, inclusive por questões mastigatórias também. Agora, existem várias técnicas para reabilitar essa pessoa que perdeu um ou mais dentes ou que, por algum problema genético, não desenvolveu um dente, né? Sim, a gente tem basicamente como repor a ausência de um elemento, ou com uma prótese fixa, ou com a colocação de implante, que hoje essa colocação de implante seria mais indicada, por uma questão de conservação de estrutura dentária, e com a prótese fixa também, mas para utilizar a prótese fixa, o custo biológico, que é o desgaste dos dentes adjacentes ao espaço, é muito grande, porque eu teria que desgastar 2 dentes, por exemplo, para repor um, né? Ou até, se a ausência fosse de 2 dentes, eu teria que desgastar 2 dentes para colocar mais 2 dentes. Com os implantes, a gente consegue reabilitar esse espaço, colocar dente nesse espaço, sem ter que desgastar os dentes adjacentes, que é o principal. Vamos explicar, então, a diferença dessa prótese fixa para o implante? Sim, os implantes, nas áreas edêntulas ou nas áreas sem os dentes, a gente pode colocar pinos que são feitos de titânio, que vão fazer a função das raízes, como se fossem as raízes, e em cima desses pinos, que são os implantes, a gente constrói dentes, que é a parte que aparece do conjunto protético coroa, que é o dente, e implante, que seria a raiz. Nas próteses fixas, nós temos que fazer o desgaste de 2 ou mais dentes adjacentes a esse espaço. Ao lado, né? Ao lado. Então, é um custo muito grande, às vezes precisa passar por tratamento de canal, né? Cirurgias, que a gente chama de cirurgias pré-protéticas, para fazer um trabalho em que exista um dente suspenso relacionado à área edentada, né, onde não tem dente, e esse dente suspenso, que a gente chama de pôntico, ele fica ligado a outras restaurações que são cimentadas nos dentes, que foram completamente desgastados, né, adjacentes a esse espaço sem dente. Ou seja, você acaba prejudicando os outros dentes saudáveis que estão ali, que vão servir de estrutura para esses novos, né? Sob o ponto de vista de desgaste de estrutura dentária, a gente não sei se chamaria de prejudicar, porque de uma forma geral a gente está reabilitando um segmento da arcada ou uma arcada toda e a gente, no final, está ajudando esse paciente. Mas esse custo, que é o de desgaste de estrutura dentária, ele é grande. E por melhor que seja o material, ele não se compara a uma estrutura natural. O ideal seria aí o implante, né? Mas tem casos em que esse implante não pode ser feito? Sim, hoje em dia o ideal, a opção seria um implante
para pessoas que, primeiro, desejam fazer esse implante. Se a partir desse momento que a pessoa deseja fazer o implante, a gente precisa verificar se existe osso disponível para que a gente possa colocar o implante. Se não houver osso disponível, a gente tem técnicas para contornar esse problema, que são os enxertos ósseos. Então, a partir daí, em não havendo osso, a gente faz um enxerto, aguarda um período aí que pode variar entre 4 e 6 meses, coloca-se o implante e depois de um período que também pode variar aí entre 3 e 6 meses, a gente coloca um dente sobre esse implante e o espaço fica completo. Vários motivos levam a essa perda óssea, né? Inclusive, a pessoa ficar muito tempo sem esse dente também leva a essa perda óssea, né? Sim, a perda óssea ela pode começar ainda com o dente na arcada, por conta de um processo inflamatório, por conta de um processo de infecção. Isso tudo gera uma reabsorção óssea, que a gente chama, e o osso que está em volta da raiz, que é um osso muito específico, tem a função de absorver parte da carga mastigatória e dissipar essa carga, ele acaba sendo absorvido pelo organismo. Se o paciente perde o dente, esse osso perde a função, porque ele não tem mais carga mastigatória para dissipar, uma vez que não existe mais o dente. Então a gente passa a ter só o osso basal, que é um osso que estaria depois desse osso alveolar, que é o que está relacionado diretamente à raiz. O ideal seria, quando a pessoa tem uma perda de dente, já iniciar o processo para repor, né? Sim, o ideal seria não perder o dente. Sim. Uma vez que isso tenha acontecido, o ideal seria, ao extrair o dente, se isso for possível, colocar imediatamente um implante nessa região. E a gente previne, entre outras coisas, essa perda óssea. O implante consegue manter o capital ósseo que esse paciente tem. Eu citei aí pessoas que têm problemas genéticos que levam a não desenvolver dentes, né? Para esses casos, a técnica é diferente? Não, na verdade, para casos de agenesia, que são esses casos que você está citando, as técnicas podem ser as mesmas, tanto próteses fixas, cujo custo biológico é muito grande, que é o desgaste dos dentes, quanto a colocação dos implantes. Mas elas não têm nenhuma modificação nesses ossos, por não terem desenvolvido dentes? Bom, isso pode ocorrer e isso tem que ser levado em consideração durante o planejamento prévio à cirurgia para a colocação do implante, né? Toda a cirurgia para a colocação de implantes tem que ser feita após um planejamento meticuloso, tanto de posicionamento quanto de tamanho, para a colocação desse implante. Antigamente, levava um tempo maior, né, para a pessoa conseguir concluir a colocação desse implante, né? Hoje está rápido, né? Para a maior parte dos casos, não quando tem problema ósseo, né? Isso mudou. Em alguns casos a gente ativa o implante, que é colocar o implante em função mastigatória na mesma hora, né, que se chama carga imediata, mas isso não está indicado para todos os casos. Em casos mais complexos, que a gente tem menos osso, a gente tem que aguardar um período mesmo. Antigamente, a gente aguardava, sim, um período pelo menos de 6 meses. Esse período que a gente chama de osseointegração, ele vem diminuindo com o tempo por conta do aperfeiçoamento da técnica, do aperfeiçoamento das superfícies dos implantes, que são tratadas de forma a estimular um reposicionamento do capital ósseo em volta desse implante mais rapidamente, né? Estimular o crescimento ósseo em volta do implante mais rapidamente. Isso faz com que a gente possa ativar esse implante, colocar o implante em função num tempo muito menor e, às vezes, como eu falei, imediatamente após a colocação do implante. Para ficar bem claro, é que se colocava o pininho antes e tinha que esperar um tempo até colocar o dente definitivo, né? Isso, a gente fazia uma abertura, colocava o implante no osso, fechava a gengiva por cima, aguardava aí um período pelo menos de 6 meses, fazia uma outra abertura,
colocava um componente que era um cicatrizador para dar um formato à gengiva, aguardava mais um período aí que podia variar por volta de 15, 30 dias, e aí só então começava a construir o dente em cima desse implante. E hoje, em alguns casos, quando está tudo na condição perfeita, no mesmo dia pode sair com dente. No mesmo dia já sai com dente. E às vezes em casos mais extensos também, que seriam os casos de próteses totais sobre implantes. É possível fazer carga imediata, desde que a indicação seja a correta. Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet, quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre reabilitação oral. Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre reabilitação oral. Nosso convidado é o cirurgião dentista Walter Fialho, especialista em prótese dentária e professor da FMP-Fase. A gente falou aí no outro bloco do implante, né, que é o método mais apropriado para repor uma perda dentária, né? Qual a durabilidade desse implante? Uma vez feito o implante, quanto tempo ele pode durar sem ter que fazer algum tipo de manutenção? Isso varia muito, né? A gente espera que dure muito tempo, né? Então, eu diria que talvez 5, 10 anos a gente pode considerar um sucesso clínico. Mas dependendo do paciente, tanto de idade, quanto de questões de saúde geral desse paciente, quanto de hábitos mastigatórios, esse implante pode durar muito mais, mas pode durar menos também, né? Uhum. Então, pessoas que fumam, pessoas que usam álcool, que bebem, elas estão mais sujeitas a ter uma inflamação em volta desses implantes, nos tecidos em volta desses implantes ou desses implantes, o que pode evoluir para a perda dos implantes se isso não for tratado. Uhum. Pessoas que têm diabetes também têm que ter cuidados especiais, né? Sim, o cuidado especial com os diabéticos é o controle da glicose. Desde que a glicose esteja, desde que o controle da glicose seja feito, não existe contraindicação para a colocação dos implantes em pessoas diabéticas. Uhum. E cuidados que essa pessoa vai ter que ter com a limpeza, no pós-colocação aí do implante? Os cuidados com os implantes são os mesmos cuidados que a gente tem que ter com os dentes naturais, né? Então, prevenir é sempre melhor, né, do que restaurar. Então, o uso da escovação e o uso do fio dental e as visitas periódicas ao dentista para fazer o controle desses implantes e a preservação ou a preservação dos dentes naturais também, que esses pacientes ainda apresentem. Até porque a gengiva ali está sujeita aos mesmos problemas, né? Embora você não tenha o dente mais para sofrer a cárie, tem os outros, e a gengiva está exposta aos mesmos fatores de inflamação. Sim, você não vai ter cárie em volta dos implantes ou nos implantes, mas você pode ter uma inflamação em volta dos tecidos, nos tecidos que envolvem o implante, ou seja, gengiva e osso, e essa inflamação ela pode levar a uma infecção ou ao aparecimento de uma infecção também, e esse quadro pode levar à perda do osso em volta do implante. E aí você perde o implante num período de tempo mais curto do que perderia o dente na mesma posição e na mesma condição. Porque a gente não tem células de defesa em volta dos implantes, como a gente tem em volta das raízes. Uhum. No caso da manutenção, depois de 5, 10 anos, se for por desgaste, é só substituir o dente ou tem que substituir toda a estrutura, inclusive o pino? Não. Em termos somente de desgaste pela utilização, pela função que desempenha esse implante, a gente pode substituir só o dente, manter o implante
e substituir só o dente. Mesmo em casos de fraturas ou em casos de alterações de cor, por exemplo, que podem acontecer, a gente pode substituir somente o dente que está em cima do implante, sem a necessidade de uma nova cirurgia para substituição desse implante. Desde que o implante, falando especificamente da parte que está inserida em osso, esteja adequado. Né? Não tem essa indicação de substituição. E quem tem bruxismo pode fazer implante? Quem tem bruxismo pode fazer implante, mas tem que ter cuidados adicionais, porque os efeitos deletérios do bruxismo, os efeitos prejudiciais do bruxismo, eles podem ser mais graves ou mais evidentes em pessoas que tenham implantes dentários. Os implantes, eles não têm um sistema de amortecimento que os dentes naturais têm. Então, os efeitos do bruxismo, eles são mais severos sobre os implantes, até mesmo do que sobre os dentes naturais. Agora, os implantes ainda são muito caros para a população em geral, né? O custo ainda é uma barreira, né? A odontologia restauradora e reabilitadora, ela não é um tratamento barato, né? Mesmo o custo de algum tratamento reabilitador ou restaurador é inviável para grande parte da população brasileira, né? Então, o custo é muito elevado. Se a gente levar em consideração que os profissionais, que os dentistas têm que ter o lucro, né? Então, existe um custo maior do que aquele relacionado só aos materiais, às etapas laboratoriais. Isso fica mais difícil ainda para a maior parte, não sei se é a maior parte, mas para a grande parte da população brasileira. Está em torno de quanto um implante? Olha, isso pode variar. Um implante unitário, entre cirurgia e a colocação do dente em cima do implante, o tratamento completo, cerca de 4 a 5 mil reais para um elemento. Vamos falar dos materiais. Esse pino que é colocado dentro do osso, ele é feito de quê? E o dente também é feito de quê? O pino, ele é feito, que é o implante propriamente dito, ele é feito de titânio, que é um material extremamente biocompatível, ele não gera problema nenhum de rejeição, se ele ficar ali dentro do osso sem função. O problema de perda dos implantes está relacionado, a maior parte está relacionada à infecção em volta dos tecidos ou à função de uma forma errada, né? Desenvolvida, desempenhada de uma forma errada. E os dentes que são colocados em cima dos implantes ou sobre esses implantes, eles podem ser de diversos materiais. Nós temos metalocerâmicas, nós temos cerâmicas puras, reforçadas, aí tem uma estrutura que pode ser reforçada com zircônia, por exemplo, entre outros materiais. E nós temos também as resinas, que têm sido extremamente utilizadas por conta, mais recentemente, por conta do custo que é mais baixo. Quer dizer, tem materiais diferentes em função da posição desse dente e da carga que ele vai sofrer também, né? Da resistência que é necessária. Sim, a opção pelos materiais, ela deve ser feita preferencialmente antes da colocação dos implantes, naquele planejamento prévio ao tratamento em si, a realização do tratamento em si. Então, em áreas que recebem uma carga mastigatória maior, o ideal é que a gente utilizasse materiais com maior rigidez, com maior resistência ao desgaste também. Se não for dessa forma, em outras áreas a gente pode utilizar materiais, entre aspas, menos resistentes, mas que desempenhem uma função corretamente. Qual faixa etária é indicada para fazer implante? Pessoas menores de 18 anos não devem, né? Não devem a partir de 21 anos, em média, porque aí o crescimento ósseo já está completo, né? A gente não vai ter rearranjos na estrutura óssea por conta de crescimento e isso não teria uma influência no posicionamento dos implantes
e a cirurgia em si não teria influência, talvez, no crescimento ósseo. Uhum. Agora, pessoas muito idosas têm algum tipo de contraindicação? Nenhum. A contraindicação, talvez, para pessoas idosas seria a quantidade de osso que essas pessoas têm, né, disponível para colocar os implantes. Mas até mesmo hoje, essa questão, hoje em dia, tem sendo remediada com a utilização de implantes extra curtos. Então, em alguns casos, a gente pode melhorar significativamente a qualidade de vida dos idosos, colocando um número menor de implantes em áreas que tenham pouco capital ósseo, mas que vão fazer com que esse idoso, que é uma pessoa talvez que não tenha mais nenhum dente na arcada, que use dentaduras, tenha uma qualidade de vida muito melhor por conta de melhor função, melhor estética, uma sociabilidade melhor também. Houve um avanço tecnológico muito grande nessa área, né? Queria que você explicasse algumas coisas que são utilizadas, por exemplo, para o planejamento da posição exata desse dente, do formato do dente. O que são os modelos digitais? Como é que é isso? A odontologia digital veio para ficar, né? Tanto técnicas de desenvolvimento dos materiais que a gente utiliza propriamente para colocar os implantes, as restaurações em cima dos implantes e o planejamento prévio que a gente pode fazer completamente digital. Então, eu posso, através de uma tomografia computadorizada ou através de uma radiografia panorâmica, fazer o planejamento tridimensional desses implantes, o posicionamento exato desses implantes nas áreas que oferecem maior quantidade de osso, por exemplo, se fosse o caso, tudo no computador, sem modelo nenhum físico. Então, poderia fazer tudo inicialmente no computador. Mas também isso varia de caso para caso. Mas isso facilita até a cicatrização, né? Porque já vai no ponto exato, na melhor posição, com mais precisão, né? O que a gente tem em termos de cirurgia guiada, né, através desse planejamento digital, que a gente chama, a gente pode ter uma guia cirúrgica que já vem com os orifícios relacionados aos espaços onde a gente vai colocar os implantes. Então, isso facilita bastante, porque deixa a cirurgia mais precisa e menos suscetível a erros. E isso também, de uma forma geral, pode facilitar a cicatrização. Não está diretamente relacionado à cicatrização, porque aí é a parte mais cirúrgica, né? E de técnica cirúrgica, mas de posicionamento e de rapidez na cirurgia, pode sim afetar positivamente a cicatrização desses pacientes. São duas tecnologias aí usadas juntas, né? O planejamento com o modelo digital e a cirurgia guiada, né? Exatamente. A gente pode obter um guia feito a partir de um planejamento digital. Esse guia é levado em boca, né? Ele tem orifícios relacionados aos lugares onde a gente vai colocar os implantes. A gente faz as perfurações através desses orifícios, posiciona os implantes muito mais rapidamente e muito mais precisamente. É como se fosse um moldezinho mesmo, um modelinho que é colocado ali no local. Exatamente, como se fosse um moldezinho colocado em boca, ele fica firme em boca, fixado, e a gente coloca os implantes naqueles lugares determinados durante o planejamento digital. Isso feito exatamente para aquele paciente, baseado na tomografia, né? Sim, feito especificamente para cada um dos pacientes e baseado na tomografia. Ok, se você perdeu um pedacinho do programa, quer rever ou compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Você também pode sugerir algum assunto para ser debatido aqui no Em Questão. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre reabilitação oral. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre reabilitação oral. Nosso convidado é o cirurgião dentista Walter Fialho, especialista em prótese dentária e professor da FMP Fase, mestre em odontologia, né? Vamos falar agora de estética.
Uhum. Está uma onda nesse momento aí de lentes de contato, né, e outros procedimentos estéticos, né, para melhorar a qualidade do sorriso. Muita gente vê um artista que fez, está com aquele sorriso branquinho perfeito, quer ficar igual. Tem uma certa histeria aí e não há indicação para todo mundo, né? Sem dúvida, né? Existe, eu chamo de ditadura do branco, né? Ditadura da estética. Então, as pessoas procuram cada vez mais tratamentos restauradores visando somente o fator estético, né? Mas estética e função, como eu falei, estão muito relacionadas, completamente relacionadas. E a gente tem alguns tipos de restaurações para realizar nesses casos. Só que todas essas restaurações, ou grande parte dessas restaurações, necessita de um desgaste dentário. E, em alguns casos, desgaste de dentes completamente sadios, que a gente chama de dentes rígidos, completamente sadios, que são desgastadas por conta de um questionamento ou de uma necessidade estética do paciente. Uhum. Vamos falar então o que é faceta, o que é lente de contato, o que é coroa. Sim, as coroas são restaurações que necessitam, que são técnicas mais antigas, que necessitam de um desgaste maior dos dentes, sobre os quais elas vão ser cimentadas. São aquelas imagens horríveis que a gente vê aí na internet, daquele dente bem desgastadinho, assim, em forma de triângulo. Conoide, assim, bem conoide. Parece que virou um vampirinho. Exatamente, bem conoide e em todo o contorno do dente, né? Então, o desgaste de estrutura dentária, às vezes sadia, é importante, é muito grande. Isso porque né? a coroa ela vai envolver todo o dente. Vai envolver todo o dente, exatamente. Já as facetas, elas normalmente têm um desgaste mais pela face da frente dos dentes e das faces entre os dentes. A gente chama de face vestibular, essa face da frente, e as entre os dentes de faces proximais. Às vezes faz um pequeno contorno a partir do bordo incisal, que é essa extremidade dos dentes, né? Uhum. Então, mas o desgaste é bem menor do que em relação às coroas. Uhum. E as lentes de contato são, a gente poderia dizer que são facetas mais finas ainda. Então, a gente precisa de muito pouco desgaste só para regularizar alguma área. E, às vezes, dependendo do dente, dependendo do planejamento, a gente faz só uma colagem de uma lente muito fina de cerâmica sobre o dente, sem fazer desgaste nenhum. Mas esses são a minoria dos casos. Uhum. Quer dizer, o menos invasivo, o menos impactante seria a lente de contato, digamos assim. Sob o ponto de vista de desgaste de estrutura dentária, sim, as lentes de contato são as que geram menor impacto nessa questão de desgaste. Agora, tem uma indicação muito restrita, porque são facetas muito finas, são lâminas de cerâmica muito finas que se quebram com muita facilidade. Então, se a gente posiciona essas facetas sobre dentes que estão recebendo muita carga mastigatória ou até mesmo uma sobrecarga mastigatória, elas podem falhar por fratura. Acabam quebrando porque não suportam essa carga mastigatória ou excesso de carga mastigatória. Uhum. Agora, principalmente as facetas e coroas são estruturas permanentes, né? Não dá para se arrepender, agora então não vou tirar, vou voltar. Não tem como voltar atrás, não vai ter mais o dente como era, né? Não, a pessoa tem que pensar bem o que ela quer, se é aquilo mesmo que ela quer, porque uma vez que o dente tenha sido desgastado, essa estrutura que já foi embora não volta mais, né? Uhum. Então, alguma restauração vai ter que ser colocada para substituir essa estrutura que foi desgastada. Ela não vai ter mais a proteção natural do esmalte, nada disso, Não vai ter mais proteção natural de esmalte. Em alguns casos, como nos dentes que vão receber coroas totais, por exemplo, não tem às vezes nem mais dentina, ou uma quantidade grande de dentina que tenha sido desgastada. Isso não volta mais. Esse dente vai ter que ser restaurado e essa restauração vai ter que ser substituída algumas vezes, talvez, durante a vida desse paciente. Uhum. Contraindicação.
Quem não pode fazer isso? A contraindicação para facetas e para lentes de contato seriam para pessoas que não têm um equilíbrio do sistema mastigatório. Esse desequilíbrio, ele pode gerar... Exatamente, pode gerar uma sobrecarga nesses dentes sobre os quais as facetas ou as lentes de contato tenham sido cimentadas, colocadas, e isso pode ou provavelmente vai levar à fratura dessas restaurações. As coroas totais têm uma indicação mais ampla, né? Mas, de uma forma geral, elas devem ser também planejadas para que a gente não tenha utilização, por exemplo, de desgaste de dentes que tem pouca estimativa de durabilidade na boca, por exemplo, né? Tem pouca inserção óssea. Então, para que eu vou fazer uma faceta num dente que daqui a algum pouco tempo esteja com indicação de extração, se é que já não tem nesse momento? Como é que é feita a escolha do formato desse dente? Dessa lente, dessa faceta? A gente tem, hoje em dia, com a odontologia digital novamente, a gente tem possibilidade de desenhar o dente sobre uma foto do paciente e o resultado virtual desse planejamento digital, ele já é muito mais próximo do real do que era alguns anos atrás. Fora isso, o dente artificial, a restauração final, ela deve acompanhar o desenho, o formato, a textura dos dentes naturais que esse paciente, porventura, apresente, se esses dentes não forem ser modificados, né? Então, se o paciente deseja dentes mais claros, eu vou ter que utilizar uma restauração mais clara, eu não posso acompanhar essa coloração dos dentes do paciente, porque ele não está satisfeito com isso. Então, eu tenho que modificar esses dentes, ou fazer clareamento, ou fazer restaurações para modificar a cor desses dentes, e aí fazer uma restauração, ou uma prótese, ou um implante, cuja cor e textura e forma esteja dentro do contexto da arcada desse paciente. Qual a durabilidade? Quer dizer, feito nas condições ideais, onde não há o atrito tão grande, o impacto tão grande que vá gerar fraturas e faça com que haja a perda, né, dessa faceta ou dessa lente. Em condições ideais, quanto tempo dura e como é que é feita a substituição? Isso é uma dúvida frequente das pessoas, né? Quanto tempo vai durar, se tem que substituir. Isso varia muito de pessoa para pessoa e às vezes de restauração para restauração ou às vezes de material para material. Então, restaurações que tenham sido feitas em resina normalmente necessitam de substituição mais frequente. As restaurações feitas em cerâmica normalmente necessitam de substituição, se for o caso, com um espaço de tempo maior. Mas, em média, para as restaurações em resina, por conta de desgaste e descoloração, talvez 2 a 5 anos. E em restaurações cerâmicas, aí entre 5 e 10 anos. E aí, como é que é feito? Tem difícil. Que substituir integralmente essa lente, essa faceta, é retirada? Sim, aí essa faceta é retirada, todo o material que existe lá tem que ser removido e um material completamente novo tem que ser reposicionado sobre o remanescente do dente. Há risco de sensibilidade dessa pessoa durante esse desgaste sofrer algum tipo de problema em relação a isso? Sempre tem qualquer desgaste dentário que seja necessário pode gerar algum tipo de sensibilidade. A gente tem técnicas para contornar essa sensibilidade pós-operatória e depois de cimentada a restauração, depois do tratamento completo, se essa pessoa apresenta ou sensibilidade ou dor, a causa precisa ser investigada, né? Então, uma certa sensibilidade no início ou logo após o desgaste pode acontecer dentro de um quadro de normalidade. Não é o desejável,
mas pode acontecer. Agora, se isso vem depois de algum tempo do desgaste feito, da restauração já cimentada, é preciso investigar o que está acontecendo. Normalmente acontece em dentes que não têm o canal tratado, né? Que tenham nervo ainda dentário, e aí por conta disso existe a sensibilidade, porque existe a inervação do dente ainda. Em dentes que têm o canal tratado, eu não tenho mais o nervo, então eu não vou ter sensibilidade. Não significa que seja uma coisa positiva, mas é dessa forma que acontece. Em dentes que não tenham canal tratado, ainda tem o nervo, essa sensibilidade pode acontecer. Como é que você vê o futuro da odontologia reabilitadora? Eu acho que o futuro é uma questão, vai passar pela genética obrigatoriamente, né? Então eu vejo que essa necessidade que a gente tem de desgastar a estrutura dentária tem que ser contornada, né? Algumas dificuldades também têm que ser contornadas em relação ao tratamento genético, como o desenvolvimento de um dente de tamanho adequado, de cor adequada, no posicionamento adequado. Com material biológico da própria pessoa, né? Talvez com material biológico da própria pessoa, um posicionamento correto, né, alinhado com os outros dentes da arcada, dentro do contexto da arcada do paciente. Acho que esse é o caminho. Mas existem alguns problemas que têm que ser contornados ainda. Uhum. Já existem muitas pesquisas com isso, né? Com o uso de células-tronco, né? Sim, já é possível que a gente tenha o desenvolvimento de tecido, né? Mas como eu falei, o desafio talvez seja de se criar um dente completo, né? Ou se criar uma célula que se desenvolva naquela posição da ausência, da eventual ausência de um dente, e que dali cresça se forme um dente e ele se posicione adequadamente dentro da arcada. Esse é o grande sonho, né? A chamada terceira dentição, né? A chamada terceira dentição, sem cirurgia, sem desgaste de dente. Talvez esse seja um grande sonho mesmo. Uhum. Dá para ter uma ideia de em quanto tempo algumas, não ainda a terceira dentição, mas algumas dessas técnicas já vão poder estar começando a chegar em alguns consultórios? Não, eu não... Está muito na bancada ainda, né, da pesquisa, eu não né? arriscaria um prazo para isso. Eu acho que ainda os estudos existem, mas a gente está engatinhando em relação a isso. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação. Obrigado, eu que agradeço. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.